Amém. A paz, irmãos. Quantos estão aqui com expectativa de mais do Senhor? Amém? Bom, nós estamos numa série, estamos caminhando nas últimas semanas em direção à conquista da terra que o Senhor nos deu. Quantos têm acompanhado essa série de palavras? Amém? Então, nós estamos trabalhando uma série onde nós começamos saindo do Egito. Nós estamos fazendo uma referência à caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida. E o povo de Israel saiu do Egito, saiu ali de um lugar de escravidão, foi salvo por Deus através de milagres, maravilhas, e agora está caminhando em direção à promessa do Senhor. E eu quero hoje falar com vocês sobre um acontecimento específico nessa caminhada e como nós devemos lidar quando isso acontece. Como nós devemos lidar quando o pecado quebra a comunhão? Como nós devemos lidar com o pecado, com uma intercorrência no meio do caminho, onde Deus tem abençoado, Deus tem aberto as portas, Deus tem feito milagres e maravilhas e a caminhada tem sido bem sucedida, mas acontece algo, acontece uma queda, acontece uma quebra de aliança. Qual é a nossa postura em relação a isso? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, aqui eu quero tratar sobre Josué, capítulo 7, mas eu quero ler um pouco antes, para que nós possamos entender qual foi o direcionamento de Deus para Israel. O que Deus falou para Israel, como eles deveriam se conduzir à próxima cidade. Eles vieram da conquista de Jericó de maneira sobrenatural, muralhas caíram, eles conquistaram aquela cidade ali, uma cidade fortificada de uma maneira muito maravilhosa, e agora eles estavam diante de um desafio aparentemente um pouco mais fácil. Na verdade, um desafio muito mais fácil, porque pela leitura que nós lemos ali, pela visão que nós temos dessa passagem, é como se eles tivessem olhado para aquele lugar e falado: bom, é simples conquistar isso daqui. Mas acontece algo ali nessa caminhada. Então, lá em Josué, capítulo 6, versículos 18 e 19. Lá diz o seguinte: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Repita comigo: consagrados ao Senhor. Então aqui o Senhor deu uma determinação clara para o povo de Israel. Olha, vocês vão para uma próxima cidade, eu vou auxiliar vocês, eu vou dar a vitória para vocês na conquista dessa nova cidade, porque ela faz parte de toda a minha promessa, mas tudo o que vocês coletarem ali nessa cidade, tudo que estiver disponível para vocês, a partir do momento que vocês conquistarem essa cidade, isso tudo deve ser oferecido ao Senhor. Vocês não devem tomar nada disso. Vocês não devem pegar nada, vocês devem consagrar tudo isso ao Senhor. Por quê? Porque isso é maldito. Então o Senhor deu uma instrução clara para aquele povo: não tome nada disso. Isso não é para vocês. E aí lá em Josué 7:1, nós vemos o que acontece. Projeta lá, por favor. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então,
quando eles foram partir para a conquista dessa segunda terra, dessa segunda cidade, que era Ai, depois de conquistar ali, antes de ir para Ai, antes de chegar ali a essa conquista, eles formaram um plano onde eles destacaram ali uma quantidade muito menor de soldados para conquistar essa terra. E aí estava tudo certo, o Senhor tinha dito que iria dar essa terra para eles, mas quando eles foram atacar a cidade de Ai, eles foram reprimidos por um pelotão de soldados ali muito inferior a eles, onde eles feriram 36 soldados de Israel. Dentro desse contra-ataque, eles fugiram, bateram em retirada e não conseguiram conquistar a cidade. E aí, depois que isso acontece, Josué e todo Israel fica com medo. Lá diz que o coração deles derreteu. Da mesma forma que o coração do povo de Jericó derreteu ao saber o que Deus estava fazendo através de Israel, dessa vez o coração do povo de Israel derreteu, ou seja, eles ficaram com muito medo. Por quê? Porque o Senhor tinha dito que eles iriam vencer. O Senhor tinha dado uma promessa para eles. O Senhor tinha falado, vocês vão conquistar toda essa região. Mas agora, diante de um destacamento muito pequeno de soldados, eles não conseguiram vencer. E aí, Josué vai atrás do Senhor. Senhor, por que isso aconteceu? Por que o Senhor nos fez subir até lá? Por que o Senhor nos fez ir atacar essa cidade, mas o Senhor nos deu uma derrota dessa? O que está acontecendo? E aí o Senhor fala de maneira clara a Josué: vocês quebraram o fluxo da minha bênção. Vocês quebraram através daquilo que vocês fizeram, através de um pecado dentro do povo de Israel, vocês quebraram a nossa aliança. Aquilo que eu havia pedido a vocês que não fosse feito, vocês fizeram. E aí por isso a bênção, ela foi interrompida e o povo sofreu essa derrota. Então Deus havia dado uma direção explícita. Tudo em Jericó seria consagrado a Deus. Da mesma forma, o Senhor nos dá direções explícitas, o Senhor nos dá clareza naquilo que Ele quer que nós façamos. Mas às vezes, depois que nós somos salvos, nós nos encontramos em situações onde nós somos tentados a fazer de acordo com a nossa vontade ou de acordo com a direção que Deus havia nos mandado fazer. Então aqui nós não estamos mais falando de salvação, vocês entendem isso? Nós não estamos falando de salvação, todo esse povo de Israel aqui já estava salvo. Eles já eram o povo de Deus. Então eles estavam salvos, eles tinham saído do Egito, eles estavam caminhando em direção à promessa do Senhor. Todos aqui eu creio também que já estão salvos, amém? Todos aqui estão caminhando em direção à promessa do Senhor, amém? Então essa é a caminhada que o Senhor propõe para nós, mas na caminhada nós temos decisões a serem tomadas. Existem intercorrências, existe até mesmo a queda dentro de uma caminhada. Então eu quero fazer essa distinção bem clara com vocês, porque isso é muito importante para que você não viva uma vida de acusação. Primeiro você entende se você já foi salvo pelo Senhor. E isso está claro, você tem que ter essa clareza. Eu já fui salvo pelo Senhor? Eu aceitei ao Senhor? Eu vivo uma aliança com o Senhor? Beleza, eu fui salvo pelo Senhor. Agora, durante a minha caminhada, pode existir queda, pode existir alguma coisa na sua vida, algum problema, algo que você não conseguiu ainda vencer, mas que isso é uma intercorrência, isso não é um estilo de vida. Então eu quero que você entenda isso claramente, por quê? Porque às vezes o inimigo usa as quedas, as dificuldades, os problemas, para nos manter aprisionados à acusação. Pense comigo, se aqui Josué tivesse falado, poxa, perdemos aqui a batalha, não é para nós a conquista de toda a terra. O Senhor tinha para nós somente o antes do Jordão e Jericó.
Esse é o nosso domínio. É isso que o Senhor tinha para nós. Vamos ficar tranquilos aqui, vamos colocar aqui as nossas tendas, vamos estabelecer aqui a cidade de Israel e essa é a nossa nação. Era isso que o Senhor tinha para eles? Não. O Senhor tinha ainda mais conquistas. O Senhor tinha mais para fazer. Então esse é o ponto que você deve observar na sua vida hoje. Eu devo observar na minha vida. Será que eu estou caminhando em direção à conquista da terra que o Senhor me prometeu? Ou será que eu estou parado por alguma derrota ou algum pecado? Som. Olá. Está bem alto, né? Baixa um pouquinho, por favor. Então, opa. Então, então esse é o ponto. Nós temos que avaliar se nós estamos parados por uma queda ou se nós estamos caminhando. E o Senhor deseja que nós sempre estejamos caminhando. Essa é a vontade de Deus para nós. Acã aqui, e aí no decorrer da mensagem, né, da história, uma pessoa chamada Acã, da tribo de Levi, ela toma algo que não deveria ser tomado, e ela esconde. E aí o Senhor dá toda uma orientação de como descobrir quem era que tinha pecado aqui, mas não é nisso que eu quero me ater. Eu quero me ater que essa desobediência não foi uma desobediência apenas contra uma ordem do Senhor. Isso não revela só um erro moral de Acã, e é por isso que o Senhor atuou de uma maneira tão severa com relação a isso. Mas é uma afronta ao governo de Deus. Aqui ele pessoalmente afrontou o governo de Deus. Deus tinha dado uma direção clara de governo. Tinha dito, vocês não devem fazer isso porque isso é consagrado a mim. E ele foi e tomou uma decisão contra isso. Então, quando nós quebramos uma ordem de Deus, isso nas nossas vidas, quando nós quebramos na caminhada uma ordem de Deus, nós interrompemos o fluxo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós interrompemos ali a clareza de direção que Ele nos dá. Então, qual que é o problema do pecado nas nossas vidas? Não é que o pecado ele vai trazer as consequências. Isso também acontece. Nós temos consequências do pecado. Ok, Acã teve uma consequência do pecado. Mas, mais do que isso, a consequência do pecado e o que nos afeta na caminhada é que a gente interrompe a comunicação com o Senhor. A gente perde a clareza sobre qual caminho nós estamos andando. Nós saímos da mesa do relacionamento com Deus. Nós abandonamos essa mesa de relacionamento. E quando não há relacionamento com Deus, a conquista se torna vazia. Porque a conquista não é um objetivo em si mesmo. Você receber do Senhor as promessas que você tem, você chegar a esse objetivo, não é o propósito em si mesmo. O propósito de tudo isso que o Senhor te promete é abençoar as nações, abençoar a nação, abençoar os que estão à sua volta, mas mais do que isso, é você cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é a vontade do Senhor, Ele quer um relacionamento. Quando você sai dessa mesa de relacionamento, você está focando só o objetivo daquilo. Você só está focando em receber a promessa de Deus. Mas isso não é tudo. Então, o pecado ele rompe a comunhão com Deus. Lá em Josué 7, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos.
viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Ou seja, o Senhor, ele declara que não estaria mais com Israel enquanto eles não resolvessem aquele problema. Mas não é que o Senhor, ele se afastava de Israel, mas perceba que Israel se afastou do relacionamento com o Senhor. Porque quando você vai contra a autoridade de Deus, você se afastando do relacionamento com Deus. Então, entender isso é importantíssimo, porque o Senhor, ele não nos abandona. O Senhor não nos deixa para trás. O Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor é um bom Pai. Mas é nós que muitas vezes, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, nos afastamos desse relacionamento. E aí o propósito de Deus aqui não era falar que eu vou destruir vocês, Israel, mas era alertar, se vocês continuarem nesse caminho, nós estaremos afastados. E assim vocês não vão atingir esse objetivo final. Vocês não vão chegar até a promessa. Então a presença de Deus é a força por detrás da conquista. O povo de Israel não conseguiria fazer tudo o que eles fizeram se não fosse a força do Senhor. Se não fosse o Senhor direcionando eles. Da mesma forma é conosco. Às vezes nós achamos que conquistamos porque nós somos fortes, porque nós somos inteligentes, porque eu tenho um networking legal, então o Senhor me abençoa demais, porque eu tenho o QI, né, o que indica, então eu consigo lugares e acessos, porque enfim, eu e eu. Mas muitas vezes não, em todas as vezes, quem é a força da nossa conquista é o Senhor. Sabe, eu testemunho da minha vida, eu nunca fui o melhor de nada na escola, eu nunca fui o aluno mais inteligente, eu não fui o aluno que teve a melhor cultura. Meus pais, enfim, fizeram até o ensino fundamental na escola. Então, assim, nunca tive nenhum privilégio a mais, graças a Deus pela vida deles, pela minha família sempre unida, pelo apoio deles, mas eu nunca tive nada de especial, e o Senhor, de maneira milagrosa, Ele abre portas para mim que eu não consigo explicar. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com uma conquista pessoal, não tem a ver com nada, tem a ver com a graça do Senhor, tem a ver com o favor dEle, o poder dEle que opera para abrir essas portas. Sabe, é isso que nós temos que entender, a força não vem de nós, a força da conquista não vem de você. E também quando o pecado ele acontece, quando algo se rompe, você também tem que entender que o pecado, ele não é o fim em si mesmo. Você não tem que parar ali e ficar lambendo aquelas feridas, ficar vivendo à base do que poderia ter sido e não foi. O Senhor te chama para rejeitar esse pecado, pedir perdão, se arrepender. O que é o arrependimento? O arrependimento é metanoia. A palavra usada no Novo Testamento para arrependimento no grego é metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente. É mudança de mente, é você deixar a sua mentalidade de Eduardo Rafael, humano, caído, para ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga. Isso é o arrependimento verdadeiro. Então, o pecado oculto, ele compromete a bênção de todos. Por que isso é tão importante, entender essa questão de o pecado no nosso meio como uma pedra de tropeço na nossa caminhada? Isso é importante, porque nós temos duas vertentes hoje. Nós temos um pessoal que entende que o pecado ele deve ser minimizado e você nem deve falar de pecado. Então, o sangue de Jesus, ele lava tudo, ele limpa tudo e ele te perdoa. E é verdade. Tudo ok com isso, tudo certo. O pecado, só que o pecado, ele precisa ser objeto de arrependimento. Existe uma necessidade para aceitar o sangue e a graça do Senhor, de que nós entendamos que o pecado precisa ser arrependido, ele precisa ser tratado.
E aí ele não é tratado através de um terceiro que vem e trata ele na sua vida. Ele é tratado através do verdadeiro arrependimento, da metanoia, da mudança de mente. Somente com o pecado tratado da maneira correta é que a gente consegue seguir adiante em direção à conquista. Se eu cubro o pecado, se eu finjo que ele não existe, se eu jogo ele para debaixo do tapete, ele não pode ser retirado. Ele não é retirado. Se você pega a poeira da sua casa, joga debaixo do tapete, ela some? Ela desaparece milagrosamente? Não, ela não some, ela vai ficar lá. E se você fizer isso todos os dias, no final do mês você vai ter muita poeira debaixo do seu tapete. Então o pecado ele precisa de ser resolvido. O sangue de Jesus resolve o pecado. Mas para que ele seja resolvido, ele precisa de ser exposto. Precisa de haver luz sobre isso. Quantos de nós estamos vivendo presos na acusação por falta de luz sobre o pecado? E aí o Senhor, ele deseja que nós lancemos luz sobre o pecado, não é para trazer exposição para você e para mim. O Senhor, como um bom pai que ama os seus filhos, ele não quer que seu filho seja exposto. Mas o Senhor deseja lançar luz sobre esse pecado, para que ele possa retirar ele da sua vida e para que você não viva sob o jugo da acusação. Porque a força do acusador é o pecado nas nossas vidas. A força do acusador, a base legal para um acusador, para um promotor de justiça acusar alguém, é que aquela pessoa tenha cometido um delito. Sem isso, ele não tem argumentos para te acusar. Da mesma forma, se você confessar o pecado e Jesus lavar aquele pecado, o acusador não tem mais força sobre a sua vida. Ele não consegue te manter preso mais. Acabou. Você está livre. E aí, quando você está livre, você consegue avançar em direção à conquista. Então, é isso que o Senhor deseja fazer. É isso que o Senhor fez com o povo de Israel. Ele lançou fora a acusação. Para quê? Para que aquele povo pudesse caminhar em direção à provisão. Olha só que interessante. O Senhor ele tratou com o coração do povo em relação à confiança do povo sobre a provisão dele. Porque naquele momento em que Acã pega algo que não era deles, é como se ele dissesse, o Senhor talvez não vai prover. Então eu vou tomar aqui para que eu possa cuidar do meu clã, para que eu possa de alguma forma utilizar esse material para fazer armas, para fazer alguma coisa, e assim eu vou estar mantendo aqui o meu clã um pouquinho mais forte. Olha a mentalidade que estava se instaurando no povo, uma mentalidade de que não é o Senhor que provê a vitória na batalha, mas é a minha força, é a minha expertise em pegar isso e transformar em algo. Perceba a sutileza do que o inimigo lança, ele sempre nos leva a querer depender de nós mesmos ao invés do Senhor. Então o pecado ele precisa de ser confessado para isso, para que haja uma clareza sobre isso e que isso seja lançado fora. Então, após acontecer isso, a comunidade sofreu. Ela sofreu porque eles perderam a batalha, eles ficaram ali fragilizados com aquilo tudo, ficaram com medo, nossa, como é que vai ser agora? E sofreram consequências, e o homem que cometeu o pecado sofreu as consequências. Mas a partir daí, qual que deve ser a nossa atitude após uma queda? E é sobre isso que eu quero focar com vocês nessa noite. Então nós entendemos que nós precisamos de restaurar, nós precisamos de ver o pecado, enxergar o pecado, nos arrepender desse pecado e lançar fora ele. Amém? Isso é feito como? O arrependimento ali é o quê? Uma mudança de mente. Então, nós nos arrependemos quando nós mudamos de mente, quando nós passamos a ver sobre a perspectiva de Deus, e aí nós nos alinhamos a Ele.
E a partir desse momento em que o pecado é lançado fora, qual que é a nossa postura agora? Ficar pensando sobre o pecado? Ficar lembrando do pecado? Ficar se martirizando sobre o pecado? Falar que eu não dou conta mais, eu não consigo mais caminhar? Essa é a postura? Não, né? Qual que é a postura diante da restauração? Lá em Josué 7, versículo 13, do 13 ao 15, lá diz o seguinte: os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Na verdade é do 13 ao 15. Isso. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Próximo. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então, qual que é a forma de redimir, de santificar, depois que nós descobrimos que caímos em pecado, ou que caímos em relação à nossa caminhada? Primeiro, a transparência do pecado. Não há restauração na escuridão. Lá em 1 João 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo é a transparência. O segundo passo é a responsabilidade. O Senhor não resiste a um coração humilde. Quando nós tomamos a nossa responsabilidade acerca do que aconteceu, o Senhor não resiste à humildade. O Senhor resiste aos soberbos de coração, mas não aos humildes. Então, o primeiro passo, transparência. O segundo, responsabilidade. E o terceiro é a confissão. A confissão, ela não apenas redime o ato, mas ela busca remover as raízes do pecado. A Bíblia fala que devemos confessar o pecado uns aos outros para sermos perdoados? Não, curados. A confissão do pecado, ela traz a cura. Quando nós confessamos o pecado, aí sim, de fato, nós somos curados. Porque às vezes nós olhamos algumas pessoas que não conseguem vencer o pecado. Mas às vezes essa não conseguir vencer o pecado não é porque o pecado não foi perdoado. É porque talvez faltou uma dessas coisas. Talvez faltou transparência. Talvez ela está querendo jogar para debaixo do tapete. Talvez faltou responsabilidade, ou seja, eu assumi que realmente eu caí para o Senhor. Ou, às vezes, é algo que está trazendo um problema na alma dessa pessoa. E ela precisa de ser curada. Então, ela precisa de confessar uns para os outros, principalmente para os seus líderes, para os seus pastores, para o seu discipulador, para que você possa receber a cura do Senhor. E aí, por último, a restauração. Josué 8, versículos do 1 ao 2. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai, com o seu rei, o que fez com Jericó, e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear todos os seus despojos e o seu gado. Ponha em emboscadas a cidade por detrás dela. Olha só que interessante, aqui o Senhor, depois de removido o pecado, depois de removido aquilo que parava, fazia o povo parar, o Senhor falou: vocês vão conquistar. E aí dessa vez eu vou dar a vocês.
Eu vou dar a vocês os despojos, vocês vão poder ficar com tudo isso. Aí a gente tende a olhar e falar assim, poxa, mas por que, Senhor? Por quê? Não custava abrir uma exceção ali com o coitado que pegou, né, aquilo antes? Mas aqui o Senhor ele não trata de coisas, o Senhor não quer lidar com essas coisas, esse não é o problema. O problema é o coração do povo. O problema não é ele pegar o despojo ou não. O problema é um coração desalinhado do coração do Senhor. É um coração que se rebela contra o Senhor, contra a autoridade do Senhor. Sabe, o problema da nossa queda, quando nós caímos, não é a queda em si, mas é o coração. É o coração. Às vezes tem quedas que nós vamos nos arrepender daquilo, mas o nosso coração vai permanecer desalinhado. Então, qual é a máxima para que nós possamos viver aquilo que o Senhor deseja e caminhar em direção à conquista? É alinhar o nosso coração à vontade do Senhor. É alinhar o nosso coração àquilo que o Senhor está fazendo. Aqui, na restauração, o Senhor, após tratar esse pecado, ele volta a repetir para Josué o que ele diz lá no começo da conquista. Não temas, eu estou com você. Então, após uma queda, o Senhor sempre está dizendo para você, não temas, eu estou com você. Isso daqui foi uma intercorrência na sua vida. Eu tenho mais para você, não para aqui, não termina aqui, eu tenho mais para ser conquistado. Deus, ele não apenas perdoa, ele restaura, ele reposiciona e ele reativa o propósito inicial desse povo. Então, ele não só perdoa, mas ele restaura o propósito inicial, ele reposiciona o povo e ele reativa isso neles. Ele traz a confiança necessária para que esse povo possa falar, vamos conquistar essa terra, vamos adiante. Eles não vão prevalecer. Então, a conquista ela não foi cancelada, ela foi apenas interrompida ali. E é isso que nós temos que entender. A partir da salvação, nós teremos problemas, batalhas, lutas, às vezes teremos quedas. Mas qual é a nossa postura a partir daí? Nós paramos nisso? Ou nós continuamos caminhando? Nós nos arrependemos e continuamos em direção à conquista. E aí tem um paralelo muito interessante dessa história com algo que acontece lá no Novo Testamento. Quantos lembram da história de Pedro? Pedro é um dos maiores apóstolos, né, que o Senhor levantou. E quando nós olhamos para a história de Pedro, nós olhamos que há um paralelo muito interessante nessa parte com relação à queda de Pedro. Pedro, ele foi um dos discípulos mais comissionados pelo Senhor, ele recebeu o comissionamento de que ele seria a pedra, né? Ele seria o precursor dentre os judeus, ali para levar o evangelho de Cristo. Ele seria um dos maiores apóstolos, mas Pedro, no final da vida de Jesus, perto de Jesus morrer, ele nega ao Senhor. Ele cai. Ele nega ao Senhor 3 vezes, como Jesus tinha dito que aconteceria. E aí, quando Pedro nega Jesus, qual que foi a tendência? Foi se afastar, foi fugir, foi voltar à sua antiga vida de pescador. Foi voltar às suas raízes e falar, não é bem assim, essa promessa de Deus foi muito boa, nós vivemos algo tão intenso aqui nesses 3 anos, mas não é para mim esse trem de pescador de homens. Eu vou voltar, o Senhor não me ama mais, as promessas dele sumiram, o Senhor vai encontrar outra pessoa, enfim. E aí, o que acontece lá em João 21, versículo 3? João 21, 3. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Olha só, ele voltando lá, vou pescar.
Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aqui segue numa dinâmica, numa conversa onde Jesus, ele restaura Pedro. Onde o Senhor, ele traz Pedro de volta. Ele reativa, ele reposiciona Pedro. Ele fala: Pedro, aquilo que eu prometi para você não se perdeu. Não importa a queda, não importa você ter negado, eu sabia que isso ia acontecer. Mas você me ama, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele por 3 vezes pergunta se Pedro ama. Ele por 3 vezes ele reconecta a promessa, ele reconecta aquilo que ele havia entregue para Pedro. Ele reativa isso em Pedro e fala: Pedro, você ainda é o meu pescador de homens. Você ainda é aquele que vai conquistar o mundo, esse mundo que eu tenho para você, vai levar o evangelho, vai fazer com que esse evangelho se expanda. E Pedro foi reativado a partir dali. E essa reativação de Pedro, ela não parou ali, porque ela chega até nós. Ela passou por sofrimentos, as pessoas, muitos foram martirizados, muitos morreram pelo nome do Senhor, mas esse evangelho, ele continua sendo pregado até hoje. Nós estamos aqui por causa de alguém que caiu também, mas que foi reativado, mas que foi restaurado. Sabe, se você nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Bom, eu não sei o que você tem vivido nos últimos anos com o Senhor. Sabe, eu não sei se você viveu conquistas atrás de conquistas, se o Senhor abriu portas para você, se o Senhor te deu vitória em batalhas que talvez você nunca imaginou que teria vencido. Se você já venceu gigantes, se você já esteve em um lugar muito alto com o Senhor. Eu não sei o que você hoje está vivendo. E aí talvez algo aconteceu na sua vida. Talvez nessa caminhada você estava voando. Só que aconteceu uma quebra. Um fluxo do favor do Senhor foi interrompido sobre a sua vida. Talvez por pecado. Talvez por alguma desobediência. Talvez por algum desalinhamento do seu coração. Mas nessa noite eu quero te trazer a memória. Eu quero te trazer a memória que você tem uma promessa. Que você ainda tem uma terra para conquistar. Que as promessas do Senhor, elas serão cumpridas na sua vida. Então, se você por algum motivo parou nessa caminhada, se por algum motivo você deixou de caminhar, eu queria que você apenas colocasse a mão no seu peito, que você falasse com o Senhor. Que você falasse com Ele, que você abrisse o seu coração. Sabe, onde a luz não tem como as coisas ficarem escondidas. Às vezes você se pergunta para o Senhor: poxa, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, parece que eu não te ouço, parece que eu não te vejo, parece que eu não tenho direção, parece que as coisas não estão claras para mim, está tudo bagunçado. Eu quero que você faça só um convite para o Senhor nessa noite. Senhor, traga luz para a minha vida.
traga luz para todas as áreas da minha vida. Coloca luz onde eu não consigo enxergar. Coloca luz onde está confuso. Deixa o Senhor ministrar no seu coração. O Senhor vai falar com você onde precisa ter luz. Ele vai colocar a luz aí. Ele vai colocar a luz aí. Quando o Senhor coloca a luz, cabe a você agora tomar uma decisão. Tomar uma atitude em relação a isso. Se o Senhor tem colocado luz em alguma área da sua vida, eu quero que você fale com Ele agora sobre isso. É seu tempo. É seu tempo. Fala com Ele. Nós não temos cronograma, nós não temos rotina aqui. O que eu quero é que você fale com seu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz no nosso meio. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus.